E aí, gente, tudo bem? Só confirmando, vocês estão vendo na tela, né? Sim. Boa. Seguinte, já. Ó. Bom, vamos começar. Já deu 7:05. Bom, a ideia aqui, gente, é a gente fazer. A minha câmera desligou, calma aí. Aí. É a gente fazer realmente uma passagem geral no Soma, né? Mostrar tudo para vocês, tirar todas as dúvidas que vocês possam vir a ter. Eu acho que tem bastante gente nova no Soma, então normal que se tenha bastante dúvidas. Então, eu vou fazer um passo a passo aqui bem inicial mesmo. Vou criar uma conta nova de usuário, fazer as configurações iniciais e mostrar para vocês, né, um geral de como navegar pela plataforma, assim, fazer um geralzão, né? Porque tem muita coisa na plataforma. E depois a gente vai tirando as dúvidas, né? E indo mais pontualmente nas questões que vocês tiverem. Então, vou realmente começar do zero aqui, vou criar um profissional novo, né? E a partir daí a gente vai navegando pelo Soma, tá? Bom, muito obrigado, né, primeiro pela presença de vocês aí. Espero que vocês, né, vocês todos já estejam usando o Soma, né, e que estejam gostando, que estejam, de fato sendo bem útil e ajudando bastante vocês. Podem me interrompendo, quem quiser, ou mandando aqui no chat também, as questões que vocês forem tendo. Não precisa ficar esperando para a gente tirar essas dúvidas no final, não. Vamos lá, vou seguindo aqui. Um ponto importante já logo de início. Muito paciente, às vezes, vem aqui e se cadastra como profissional porque ele não acha a opção paciente aqui. Isso já é algo que tem acontecido bastante, tá? Mas vale vocês alertarem para eles que basta clicar aqui em Sou Paciente e criar a conta aqui como paciente, usando o mesmo e-mail que vocês colocaram no cadastro deles. Mas a gente vai passar por isso aí. Então, eu vou criar um e-mail aqui, teste. é, Vou colocar aqui, workshop@sonops.com. Beleza. Então, eu criei a conta, né? E já foi automaticamente, já me logou aqui na aplicação. E quando a gente loga, já cai aqui nesse passo a passo inicial aqui, em alguns tutoriais. Enfim, isso tudo eu imagino que vocês já passaram por aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver quando a gente entra no Soma, né? É essa telinha inicial aqui. Quando vocês criam a conta, já vem esse paciente teste cadastrado aqui para vocês. Nesse paciente teste, já vem aqui com o WhatsApp de vocês, que vocês criaram a conta. Para que o paciente consiga criar a conta, né, é necessário duas opções. Primeiro, ou vocês geram um link de autocadastro. Quando vocês geram esse link é um link único, pode só um paciente por vez utilizar. E esse é o link que o paciente vai abrir e ele mesmo vai preencher o formulário de paciente, que é o mesmo formulário quando vocês clicam aqui em novo paciente, que aparece todas essas opções aqui. Para eles aparecem mais algumas opções que eles conseguem preencher, que vocês conseguem colocar depois, mas para eles já aparecem aqui super completo. E eles vêm aqui, né, e já preenchem todas as informações. Workshop. Eles colocam um e-mail aqui, paciente workshop, arroba. E isso aqui, vocês não podem criar o paciente antes, porque se vocês criarem o paciente antes e colocar o e-mail deles aqui, o próprio paciente não vai conseguir vir aqui e criar ele novamente com o mesmo e-mail, porque vai dar conflito, vai falar que o e-mail já existe. Então, só se atentar a isso, que quando vocês forem gerar esse link de autocadastro para o paciente, vocês não podem preencher nada antes, né? Você tem que deixar que o paciente vai preencher tudo para vocês, igual eu estou fazendo aqui. Não criei um paciente aqui antes, né? Eu só gerei esse link e mandei para o paciente. O paciente vai lá, fez o cadastro. Beleza, esse foi o passo um que o paciente fez. Ele se cadastrou como paciente de vocês, né? Então, agora, se eu vier aqui e atualizar a página aqui do Soma, é, aqui ó, já vai aparecer aqui o outro paciente. Então, agora eu tenho dois pacientes: o paciente workshop, até recebi a notificação aqui, ó, novo paciente cadastrado. É, então, já apareceu aqui todas as informações do paciente para mim. Só que, nesse primeiro passo, o paciente, ele apenas preencheu a ficha de paciente. Agora, nesse segundo passo, o paciente vai criar uma conta de usuário, onde aí sim ele vai ter acesso à área do paciente.
Pronto, agora eu criei a conta de usuário e já tenho acesso, já estou logado aqui como paciente, direto na área do paciente, tá? Só deixa eu fazer uma coisa, porque senão vai dar conflito de usuários aqui. Deixa eu fechar isso aqui, recarregar aqui, que daí eu vou estar como paciente. Deixa eu, que daí dá conflito aqui de acesso. Deixa eu voltar para minha conta aqui que eu criei. E nessa aqui eu vou entrar como paciente na minha aba anônima. Pronto. E aqui agora eu criei o workshop. Pronto, agora não dá mais conflito. Então, o que que eu fiz aqui agora, né? Eu gerei um link de autocadastro para o paciente. Como eu envio para ele cadastrar no app? Basta gerar esse link aqui, né? Clicou aqui em gerar o link de autocadastro. Esse link, você tem que gerar um link para cada paciente. Esse é o link de autocadastro do paciente. Esse link de autocadastro é que ele vai se autocadastrar como paciente, o que é diferente de criar uma conta de usuário, né, na aplicação. Então, como eu mostrei agora, primeiro tem as duas partes daquele formulário. Primeiro, ele se cria como paciente, para ele entrar nessa lista de pacientes aqui. E o segundo passo, ele cria uma conta de usuário para ele definir a senha dele, para ele ter acesso ao aplicativo, né, à área do paciente. E foi isso que a gente fez aqui agora. Essa é a opção um, tá? A opção 2 é vocês virem aqui, criar um novo paciente, clicar nesse botão aqui, novo paciente, vocês vão vir colocar nome, sobrenome, e-mail. Esse e-mail é a parte mais importante, porque o paciente só consegue criar uma conta de usuário usando o mesmo e-mail que está aqui nesse formulário, que vocês vão colocar no formulário de paciente, porque é pelo e-mail que a gente vai vincular esse paciente a você. É assim que a gente sabe, quando o paciente cria usando o e-mail que está na ficha de paciente dele, a gente já sabe que ele é seu paciente. Então, o e-mail é muito importante colocar, né, certinho, conferir que é o mesmo e-mail que ele está usando para criar uma conta de usuário. E essa conta de usuário, depois, como vocês já vão estar criando, né, preenchendo a ficha de paciente, vocês não vão gerar esse link depois para eles. A única coisa que eles vão ter que fazer é vir aqui, né, nessa parte de cadastrar aqui e selecionar que são um paciente, criar aqui o nome, sobrenome e tal, preencher essas informações aqui, né? Deixa eu preencher aqui, passar aqui no próximo, e aqui colocar o e-mail que vocês colocaram na ficha deles. Então, novamente, deixa eu voltar bem nesse passo, porque geralmente o pessoal tem bastante dúvidas. Se vocês quiserem gerar um link de autocadastro para o paciente, vocês não adicionam um paciente na plataforma, vocês não preenchem aquele formulário. Porém, se vocês preencherem aquele formulário, vocês só precisam colocar o e-mail do paciente naquele formulário e depois o paciente só precisa vir aqui na tela de cadastro de usuário do Soma, a mesma tela que vocês criaram o cadastro de vocês, selecionar a opção que sou o paciente e fazer o cadastro usando o mesmo e-mail que vocês colocaram na ficha de paciente, tá? Bom, espero que esteja claro. Mas vamos lá, já tem aqui, deixa eu entrar aqui com a minha conta do workshop. Eu sempre só envio um link. Exato, eu gosto bastante dessa opção do link aqui, que ele já preenche tudo, menos trabalho para vocês profissionais. Eles já fazem tudo por vocês. E vocês recebem notificação, tanto quando ele preenche o formulário de cadastro, né? Que são duas coisas, né? Tem o formulário de cadastro e a criação da conta. Então, isso aqui fica separado em duas notificações, justamente porque vocês podem, né, adicionar ele aqui e depois ele vai apenas criar uma conta de usuário. Então eu receberia apenas esse novo paciente cadastrado avisando que ele criou uma conta no Soma. E tem essa outra notificação que é quando vocês geram esse link de autocadastro, que ele já preenche esse link aqui, né? Preenchendo toda a ficha de paciente, que é essa ficha completa aqui, né? Finalizou o cadastro, aí vocês vão receber essa outra notificação falando que o paciente preencheu o formulário de cadastro de paciente, né? E não uma criação de conta de usuário. É importante, pode ficar um pouco confuso, mas a gente tem que ter esses dois passos, porque, primeiro, tem gente que às vezes não vai ter uma conta de usuário, né? Tem gente, às vezes é pessoal mais velho, não vai querer acessar o aplicativo, mas pode só preencher o formulário de paciente para, né, tirar trabalho ali do profissional, né? Vai ser mais rápido ali o paciente mesmo preencher as informações. E tem gente que já quer usar tudo, né? Vai tanto criar, preencher o formulário, como criar conta e vai usar o app. Então, por isso que a gente precisa deixar esses dois passos separados por conta disso. Mas é basicamente isso, tá? Só sempre lembrar que tem o formulário de paciente e tem a criação de conta de usuário, que são coisas distintas. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente fez aqui, então, né? Na verdade, o ideal
né, vamos voltar aqui. O ideal, eu criei esse paciente aqui só para mostrar para vocês, mas o ideal é que vocês esperem um pouquinho antes de cadastrar os pacientes de vocês. Por quê? Quando vocês entram aqui na plataforma, né, você tem várias opções. E aqui a plataforma veio, chegou zerada aqui, né? Eu não tenho nada acontecendo. Acabei de criar essa conta aqui, então ela está completamente vazia. As configurações aqui não tem nada definido, não tenho nenhuma tag, eu não tenho link de chamada externa, não tenho absolutamente nada. Então é importante passar primeiro nessas configurações, porque aqui vocês vão definir várias coisas que vão ser importantes depois, antes de sair criando os pacientes. Deixa eu ver. Se eu gerar um link de paciente, cadastro consigo posteriormente lançar na planilha as sessões? Sim, você aqui, né, o paciente só preencher o link aqui, depois você consegue vir aqui e importar sessões, né, baixar o modelo aqui Excel, né, de sessões, né, preencher seguindo bem atentamente aqui né, as instruções de preenchimento, que eu acho que vocês não devem estar vendo, né? Mas só se atentar às instruções de preenchimento da planilha e depois vir aqui importar a seção, né? Selecionando aqui o template né, a planilha preenchida. É só manter aquela mesma planilha, preencher tudo certinho e depois vir aqui importar, que já vai entrar aqui todas as seções que vocês colocarem na planilha, tudo certinho. Isso aqui tem que ser por paciente, né? Porque senão a gente não conseguiria identificar qual que é qual, né? Qual paciente que é paciente. Então a gente deixou isso aqui separado por paciente para vocês realmente importarem para cada paciente vai ter a planilha dele ali de sessões. Mas vamos lá, voltando aqui às configurações. Primeira coisa aqui, a gente faz as configurações gerais, que é, por exemplo, essas tags aqui, normalmente ninguém dá muita atenção para essas tags do paciente, mas eu acho essa parte muito legal. Essas tags são categorias que vocês podem criar do jeito que vocês quiserem para os pacientes. Então vocês podem dizer que, eu quero criar categorias de quem me paga por convênio, quem me paga, sei lá, em real, quem me paga em euro, quem tem TDAH, quem tem, sei lá, paciente grave, é, leve, não sei, coisas assim, vocês podem ir criando literalmente as tags que vocês quiserem. Tem uma que é legal que é semanal e quinzenal. Pronto, criei várias tags. Agora eu venho aqui e salvo. Agora vocês podem associar essas tags aos pacientes. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e colocar que esse paciente aqui, deixa eu editar ele, vou selecionar aqui que ele me paga por convênio e ele é leve. Pronto. E vou marcar aqui que esse outro paciente teste aqui, ele é semanal e tem TDAH. Agora, beleza. A gente conseguiu que agora atrelar tags, né? Atribuir categorias para os pacientes. E depois vocês vão poder fazer vários filtros dentro da plataforma usando essas tags. Por exemplo, o financeiro. Eu quero ver no meu financeiro, eu quero ver quanto que eu estou ganhando no mês só com pacientes que têm TDAH, por exemplo. Então vocês conseguem filtrar. Daqui a pouquinho a gente vai preencher isso aqui, mas filtrando por aqui, todo o financeiro vai mostrar para vocês aqui só o financeiro referente a pacientes que têm TDAH. Ou podem combinar filtros também. Por exemplo, eu quero saber quem tem TDAH e que me paga em real. Então vai combinando esses filtros para vocês fazerem vários estudos diferentes aqui do financeiro. Tanto do financeiro como da parte do desempenho, para ver quantas sessões vocês fizeram no mês. E vocês podem até filtrar aqui dentro dos próprios pacientes. Por exemplo, eu quero saber quem que é leve, né? Já filtrou aqui só o paciente workshop, que é da categoria leve. Deixa eu marcar como lido aqui. Pronto. Então essas tags são bem legais e é importante que vocês cadastrem essas coisas antes de vocês criarem todos os pacientes, porque senão depois vocês vão ter que ir entrando paciente por paciente e atrelando isso, né? Sendo que vai ser mais fácil na hora de já criar o paciente, já criar ele já com essas tags definidas. A chave Pix, né, é legal manter, colocar aqui para que vocês consigam mandar nas notificações de pagamento. Esse link de sessão externa aqui é aquela história, né? O Soma já tem um serviço de videochamada interna, só que eles são um serviço sensível, né? Eu já, né, expliquei várias vezes isso, porque é, criar um sistema super robusto de videochamada é muito caro, né? E eu acho que hoje, né, tem Zoom, tem Meet, tem um tanto de plataforma gratuita na internet que é, de certa forma, robusto o suficiente. Então, por que que a gente vai cobrar por esse serviço, sendo que a gente consegue aproveitar o que tem aí de graça disponível para gente? Então, pensando nisso, né, a gente criou o sistema de videochamada. Ele é um sistema de videochamada bem legal, funciona, mas precisa da internet estar bem estável. Quando a internet não está estável, a chamada vai ficar caindo, né? Ou pode ser que nem consiga fechar a conexão. Pensando nisso, a gente criou essa parte, esse sistema de vídeo, de link de chamada externa,
para que vocês possam definir um link do Google Meet ou um link do Zoom, o que vocês quiserem, para usar dentro do Soma. Então, como tem agora um link de chamada externa, quando eu vou aqui na agenda, eu consigo vir aqui e marcar um evento, né, para usar e dizer que eu quero nessa sessão aqui usar o link de chamada externa. Então, quando eu agendar aqui, vai chegar a notificação para o paciente já enviando esse link, se ele confirmar a sessão, né? E se eu clicar aqui e entrar na sala, já vai me jogar para o Meet aqui, que foi o link de chamada externa que eu defini. Então, a gente já dá todo o suporte para vocês com esses links externos aqui, né? Se for a notificação para o paciente, por exemplo, deixa eu confirmar aqui. Vai chegar. Ah, vocês não estão. Ixi, eu compartilhei só a janela, né? Mas enfim, confia em mim. Vai chegar para o paciente esse link de chamada externa. Já vocês não vão precisar ficar mandando link, não vão precisar mandando nada, né? Já confirmei, já até chegou a notificação para mim aqui, ó, sessão confirmada, né? Porque eu confirmei aqui como paciente. Então, né, mesmo que, beleza, vocês às vezes não consigam usar o link de chamada do Soma, vocês vão poder usar o link externo, o link de onde vocês quiserem, vocês podem gerar e já definir aqui dentro do Soma, tá? E esse aqui é um link de chamada geral. Então, todos os pacientes vão usar esse mesmo link sempre que vocês definirem ele aqui na agenda. Aí vocês falam: ah, não, mas eu prefiro usar um link com cada paciente. Tudo bem, vocês conseguem vir aqui dentro do paciente, tem as configurações do próprio paciente e podem definir que um outro link para ele só para esse paciente. Então, vou definir o link do Soma aqui. Né, beleza. Agora, para esse paciente workshop, eu tenho esse link do Soma. E para esse, eu tenho esse link geral aqui também definido. Mas vocês viram que para esse outro paciente aqui, o paciente teste, eu não defini nenhum link. Então, ele trouxe automaticamente esse link, que é o link geral que eu defini. Então, se eu vier aqui na agenda agora, eu vou marcar aqui uma outra sessão com o paciente teste. Se eu entrar aqui na sala do paciente workshop, que foi o que eu defini o link externo, ele vai me mandar para o link externo, porque a ordem hierárquica dos links se o paciente tem um link definido especificamente para ele, ele vai, né, o Soma vai te jogar para o link daquele paciente. Só que se eu vier aqui, deixa eu colocar aqui para usar o link de chamada externa. Agora, para esse paciente aqui, eu não defini um link específico para ele, então me mandou para o Meet, que é o link geral. Então, o Soma ele é bem inteligente. Então vocês têm as duas opções, tanto definir um link geral para usar com todos os pacientes, como definir um link diferente para cada paciente, né? Um link de chamada que vocês quiserem. Só tem que se atentar para definir o link certinho, porque, por exemplo, se definir um link inválido aqui, ele não vai permitir, por exemplo, se eu, sei lá, colocar um link muito louco aqui, ele vai bugar, obviamente, né? Porque é um link inválido. E dependendo, se não for nenhum link, é porque eu já arrumei essa parte, na verdade. Então isso não vai acontecer mais. Mas é porque às vezes o pessoal vinha aqui e esquecia de colocar o começo do link, por exemplo. Daí ele, né, enviava para uma tela do Soma mesmo, porque ele identificava que não era um link válido. Mas aí eu já arrumei essa parte, ele já identifica que é mesmo que não seja completo. Então tá tudo certo. Mas só tomar cuidado para definir o link certinho, porque às vezes muita gente fala, por exemplo, isso até é um motivo para não chegar a confirmação de sessão para o paciente. Por exemplo, na verdade a confirmação vai chegar, não vai chegar é o link depois, a mensagem enviando o link, porque é um link inválido, daí dá erro quando vai fazer o envio dele. Quando adiciono a sessão, não aparece na aba agenda. Então. Aqui a aba agenda, na verdade, no Soma, são duas coisas separadas, né? São duas coisas distintas. A gente tem o que é agendamento e a gente tem o que é registro de sessão. Agendamento é diferente de registro de sessão. Então, por exemplo, tem muita gente que às vezes faz uma bagunça na agenda, esquece de cancelar ou esquece de marcar uma sessão, né? E isso pode gerar bagunça, tanto no financeiro como no prontuário do paciente. Então a gente precisou partir de uma premissa. Eu vou considerar, né, o financeiro e o prontuário com base na agenda ou vou deixar vinculado aos registros de sessão? E eu optei por fazer vinculado ao registro de sessão, porque eu parti do pressuposto que sempre que vocês fizerem uma sessão, vocês vão ter que registrar alguma coisa. Vocês não vão fazer uma sessão e tipo ninguém vai anotar nada, não vai pontuar nada. Então eu parti desse pressuposto que sempre que houver de fato uma sessão, vai haver um registro dessa sessão para que justamente a gente tenha certeza do que está indo, tanto para o prontuário do paciente como para o financeiro. Então, para que de fato entre no financeiro, né, e tudo, você precisa registrar uma sessão, e esse botão registrar a sessão aqui nada mais é do que vocês virem aqui, né, na aba Minhas Sessões e adicionar uma sessão,
ou vocês virem aqui iniciar uma sessão, abrir um bloco de notas, fazer todas as anotações, né, finalizar e salvar. Só que, como eu disse, são coisas separadas. O agendamento não gera um registro de sessão, e o registro de sessão também não vai gerar um agendamento, né? Porque às vezes você está, por exemplo, só criando um registro de sessão bem antigo, enfim, né? Não, a gente não gera um agendamento sempre que você gerar um registro de sessão aqui. Enfim, porque eu acho que na hora não pensei nisso só. Mas são coisas distintas, tá? Isso é um ponto de bastante atenção, né? Porque, por exemplo, aqui no meu financeiro, deixa eu dar um. Eu esqueci, na verdade, de fazer isso, devia ter feito isso aqui antes. Deixa eu registrar aqui um preço de sessão, aqui, um valor de sessão para esse paciente, para os dois pacientes, na verdade. Ah, não, mas calma aí. Espera aí que a gente vai fazer isso entender. Esse aqui, 300. Registro de sessão é quando você vem aqui e cria uma sessão, né? Faz uma anotação, cria de fato um registro, coloca aqui que foi pago, dá uma nota de humor, né? Traz pontos positivos aqui, enfim. Ou mesmo que você não faça nada disso aqui, você apenas adicione uma sessão vazia. Aqui você criou um registro de sessão, né? Se eu vier aqui no financeiro agora, eu vou ver aqui o saldo em conta, o saldo final, receita provisionada, é, receita projetada. Isso aqui. é, Esses 300 é o que de fato aconteceu de registro de sessão, tá? Você criou uma sessão para o paciente, você registrou uma sessão no prontuário do paciente. E isso aqui entrou, né, na sua receita provisionada. Agora, quando você apenas agenda uma sessão, o agendamento não quer dizer que aquilo vai de fato virar uma sessão. Né, tipo, pode ser que não seja feita aquela sessão, pode ser que o paciente simplesmente não apareça na hora, enfim. Então, quando você agenda, você não cria um registro de sessão que vai para dentro do prontuário do paciente. Então, se você vê aqui, ó, pagamentos recebidos, ficam apenas os pacientes que fizeram de fato um registro de sessão. Deixa eu editar essa sessão aqui só para colocar um valor nela para a gente não ficar perdido. 200. Então, ó, eu registrei duas sessões aqui para o paciente. No meu financeiro, agora beleza, vai estar aqui certinho. Eu tenho aqui os R$ 500 que eu provisionei, que foi a receita que eu gerei, de sessões que eu fiz. E essa receita projetada, essa sim é o que tem na minha agenda. Então, por exemplo, se eu vier aqui agendar uma nova sessão, vou agendar aqui com o paciente workshop. Beleza, agendei uma nova sessão. Se eu vier aqui no financeiro, a minha receita projetada aumentou em 700, aumentou em R$ 200. Por quê? A receita projetada é o que é com base na agenda. Mas a receita provisionada, né, aqui as sessões pagas pendentes, ó, se eu entrar aqui no paciente workshop, eu não tenho um novo registro de sessão, né? Eu tenho aqui apenas um agendamento aqui, então tem a próxima sessão aqui que eu já agendei, que só vai entrar, né, no registro do paciente, né, só vai entrar no prontuário do paciente depois que eu vier aqui, entrar na sala, fazer minhas anotações aqui, finalizar a sessão, né, colocar aqui isso já, né, colocar aqui um humor ruim aqui, dar, né, fazer de fato o registro da sessão. Beleza, agora eu registrei minha sessão, né, minha sessão entrou aqui, consequentemente meu financeiro já atualizou, né, e a minha receita provisionada já está aqui igual à minha receita projetada. Então, basicamente é isso. Tipo, agendamento são agendamentos que não necessariamente vão virar uma sessão. Então, são separados do registro de sessão. O Soma funciona 100% com base nos registros de sessão. Então, o fato de você agendar uma sessão não quer dizer que você fez a sessão. Essa sessão não vai entrar no prontuário do paciente, ela não vai para o financeiro, né? É apenas um agendamento. Essa sessão só vai ser convertida realmente em um registro de sessão quando você for lá e criar um registro da sessão do paciente. Deu para entender melhor agora, Vanessa? Eu acho que é até uma ideia legal na verdade, eu preciso pensar, Luana, porque na verdade, por exemplo, se você já tiver todos os agendamentos, se eu for agendar uma nova sessão sempre que criar um registro, eu vou ter que fazer essa verificação. Se já não existe um agendamento para aquele horário que você está criando o registro. Mas pode fazer sentido, sim, é uma coisa legal para a gente pensar. Registro de sessão parece cobrar ou não cobrar. O que eu coloco já que todos os meus pagamentos são feitos antes da sessão. Então, esse registro ele aparece só quando você vem aqui é, pra agenda, né? Essa parte aqui da agenda, muita gente me pediu para colocar um indicador na agenda se o paciente estava presente, se o pagamento, se a sessão já foi paga e tal.
Isso eu concordo que ficou um pouco confuso essa parte, porque a galera vem aqui, coloca que já foi pago o paciente presente e acha que, beleza, não, já criei, cadê? Já criei o registro da sessão. Mas eu vou até colocar uma nota aqui falando isso. Isso aqui é apenas um indicador para sua agenda, para você conseguir ver aqui no final do mês, ver, né, dos agendamentos, o que que já foi pago, o que que não tá, qual paciente estava presente ou não. E isso, inclusive, vem aqui para o financeiro, quando você vem aqui na receita projetada, você consegue ver qual percentual, né, qual parcela dessa receita já foi, não foi cancelada, qual foi cancelada pelo profissional ou pelo paciente, mas é um indicador apenas para a agenda. No caso do colocar cobrar ou não cobrar, na verdade, é mais para o caso, por exemplo, do paciente estar ausente. Então, o paciente faltou na sessão, né? Ele tinha confirmado, mas chegou lá e ele faltou. Beleza, agora eu vou registrar uma sessão mesmo assim, né? E aqui essa sessão vai entrar como paciente ausente e eu quero cobrar mesmo assim, porque o paciente faltou e não me avisou, né? Então, quando eu vier aqui, beleza, agora eu registrei uma sessão, só que foi uma sessão ausente. Né? Então, isso aqui entrou aqui na tela do paciente, isso aqui entrou no meu financeiro, né? A receita provisionada que aumentou, né? E a sessão já entrou como uma sessão paga. É, ahn, cadê? Calma. Entrou como sessão paga ou não? Ah, não, ela não foi paga, eu não marquei ela como paga ainda, eu marquei ela que a gente iria cobrar. Então ela já entrou aqui como cobrança, né, nesse valor aqui que está pendente, e esse bonequinho vermelho aqui indica que ele estava ausente. Aí eu posso vir aqui, marcar como pago, posso criar aqui um pagamento, mas aí marquei como pago, beleza. Aí ele já registrou aqui nas minhas sessões pagas, né, então eu tenho duas sessões pagas, uma o paciente estava ausente e outra ele não. Mas é por isso que eu coloco lá na agenda aqui, quando você clica em registrar, a opção de cobrar ou não, para você falar se é uma sessão, normalmente mais para ausência até, para falar se você vai cobrar por essa ausência ou não. Porque você pode querer simplesmente adicionar uma ausência para o paciente, por exemplo, se ele está ausente, vem aqui registrar a sessão e não cobro, só para registrar realmente no paciente que ele, né, teve uma sessão, mas que estava ausente. Tanto que essa sessão ela vai entrar aqui no financeiro também, na verdade, só que ela vai entrar com valor zerado, né? Porque a gente não cobrou por ela. É, Enfim, é isso. Cadê? Aqui, ó, ela entrou como paga e entrou com valor zerado. Mas vamos lá, continuando. Voltando um pouquinho ainda. Nas configurações ainda, beleza, definimos aqui as tags, definimos o link de chamada externa. Isso aqui é uma novidade, talvez alguns de vocês não tenham visto isso aqui ainda, mas vocês conseguem definir um template aqui, um padrão para iniciar todas as sessões. Todo bloco de nota de sessão vai iniciar com essas opções aqui. Então, por exemplo, às vezes vocês já têm um formato de sessão que vocês seguem, né? Com tópicos e assuntos, enfim. Vocês podem vir aqui, colocar aqui tópico um. Deixa eu botar aqui. Cadê? Aqui. Tópico um, tópico 2, tópico 3. Pronto. Salvei aqui. Agora, sempre que eu iniciar uma sessão e abrir um bloco de notas, a sessão já vai vir aqui com os tópicos que eu criei lá para eu só vir aqui, né? Enfim, ir escrevendo, né, do que eu quiser escrever aqui e tal. Então vocês conseguem definir um padrão inicial para sessões para vocês ganharem tempo mesmo, né? Não ficar sempre tendo que repetir. As notificações, vocês podem definir aqui se vocês querem receber notificações quando o paciente cadastrar um diário, né? Vocês podem falar quais humores vocês querem saber. Por exemplo, eu só quero saber quando o paciente está de muito bom humor ou de com humor muito ruim. Então, o paciente veio aqui, cadastrou um diário. Vou falar aqui que eu tô com humor muito ruim. Pronto. Eu marquei que eu queria receber. Então, recebi, chegou um pouquinho atrasado. Então, chegou aqui a notificação, ó, o paciente cadastrou novo diário de humor, com humor muito ruim. Então, eu recebi já a notificação. Vocês conseguem falar isso aqui nas configurações. Se por acaso esse paciente cadastrar um diário com humor neutro, por exemplo, eu marquei, né, não marquei para receber. Então, eu não vou receber essa notificação, porque não está marcado aqui. Ah, de novo, a questão do diário do paciente. Qual questão? A gente nem chegou lá. Vamos lá que nós vamos chegar. É, Beleza, essas notificações, parte dos formulários. Isso aqui é bem importante, porque cada um às vezes tem um padrão de anamnese, um padrão de formulação. E aqui no Soma, tipo, uma das coisas que eu mais gosto do Soma é como a gente deixou tudo personalizável, assim, o máximo de coisa personalizável. Então vocês conseguem definir o formulário padrão de vocês. Então sempre que vocês adicionar um novo paciente,
passa a valer esse novo padrão de formulário. Então, por exemplo, a gente já traz uma proposta bem completa aqui de anamnese, né? Faz falar de vários assuntos, mas vocês podem ter alguma proposta diferente. Vocês podem querer mudar esse padrão aqui, né? Pode editar aqui, criando novas perguntas, reordenando, adicionando perguntas ou apagando perguntas, né? Criando uma nova sessão, por exemplo, sessão teste. Né, vem aqui, seleciona a seção teste, pode colocar ir colocando perguntas que vocês quiserem aqui, perguntas de múltipla escolha, por exemplo, de seleção, e podem ir adicionando opções aqui, enfim. Então vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tanto a anamnese como a formulação. Ponto importante: quando vocês mudam o padrão, esse novo padrão não vai ser aplicado para os pacientes já existentes, porque podem já existir informações, e quando já existe informação aqui, a gente não pode mexer nessas informações. Por isso que é importante vir aqui antes de sair, né, cadastrando todos os pacientes, dar uma olhada nisso aqui, ver se vocês estão de acordo com esse padrão, com os formulários padrão aqui, para que todo novo paciente já entre pronto do jeitinho que vocês querem. Claro que depois vocês podem pedir para gente, né? Eu tô sempre aplicando o padrão para todos os pacientes já existentes para ajudar vocês, mas idealmente, né, vocês definam esses formulários aqui primeiro para depois criar todos os pacientes. Várias configurações da agenda, tem a conexão com a agenda do Google, né? E aqui, quando vocês conectam com a agenda do Google, outro ponto muito importante que a galera geralmente tem bastante dúvidas. O Soma controla a agenda do Google, mas o Google não controla o Soma. Então, tudo que vocês, uma vez que vocês conectarem com a agenda do Google, vocês virem aqui agora na agenda, ó, veio um tanto de agendamento aqui que estava lá na minha agenda do Google, né? Está vinculado com a agenda do Google. Só que, se vocês movimentarem a agenda do Google, por exemplo, não, vou agendar um paciente e eu agendei na agenda do Google. O Google não tem todas as informações que o Soma precisa, né, para fazer confirmação, para, enfim, fazer todo o trabalho com o paciente. Então, uma vez que vocês conectarem com a agenda do Google, vocês precisam mexer pelo Soma, tá? O Soma, de novo, o Soma controla o Google não controla o Soma. Então, uma vez conectado com o Google, tudo tem que ser feito pelo Soma. Então, por exemplo, quero cancelar uma sessão, quero agendar uma sessão, quero fazer qualquer coisa. Tem que ser feito pelo Soma, tá? Não fiquem mexendo no Google, porque, né, senão vai quebrar ali, ó, alguma coisa não vai dar certo. E vocês podem ainda criar as categorias de eventos aqui dentro do Soma, que seria basicamente como são aquelas diferentes agendas do Google. Tem gente que tem vários calendários no Google, né? Então, eu posso criar aqui, sei lá, pessoais e dar a cor que vocês quiserem aqui, né, para os eventos pessoais. Ou posso criar aqui atendimentos, né, fazer literalmente o que vocês quiserem aqui. Adicionar aqui, beleza. E quando vocês vierem aqui na agenda, quando vocês forem agora, por exemplo, agendar um novo evento, vocês podem escolher a categoria desse evento, né? Por exemplo, esse evento aqui era um evento pessoal. E depois vocês vão poder filtrar aqui, ó. Quero ver só o que é evento pessoal, ou quero ver só o que são os atendimentos, ou quero ver tudo. Então vocês podem criar essa segregação da agenda dentro do Soma também. Vamos seguindo. Aqui, ó, definir quanto tempo antes da sessão vocês querem que o Soma faça a confirmação da sessão. Então, por exemplo, se eu vier aqui agendar, hoje é dia 15, então vou agendar aqui para amanhã, é, um paciente, pronto. Vou deixar aqui só para vocês verem. Vocês definem aqui quanto tempo antes da sessão. No meu caso aqui, está definido 24 horas antes da sessão. Então, 24 horas antes da sessão, o Soma vai fazer a confirmação automática para vocês, né? Vai enviar a mensagem no WhatsApp do paciente perguntando se ele vai comparecer na sessão, para o paciente poder confirmar ou cancelar. E vocês podem mudar isso aqui, pode colocar mais ou menos horas, o tanto que vocês quiserem, no máximo 72 horas. E vocês podem também falar quanto tempo antes da sessão, qual que é a antecedência mínima que o paciente precisa ter para poder cancelar essa sessão. Por exemplo, para prevenir que o paciente cancele 2 horas antes da sessão. Então, vocês colocando aqui, por exemplo, sei lá, 12 horas antes. Então, para uma sessão, sei lá, às 8 horas da manhã, o paciente vai poder cancelar até 8 horas da noite, né, do dia anterior. Depois de 8 horas, ele não vai mais conseguir cancelar, vai chegar uma mensagem para ele, olha, cancelamento não permitido. Então vocês conseguem definir isso aqui também, né? Mais uma personalização aqui para dar mais controle para vocês em cima do Soma. Permitir cancelamento ou confirmação de sessão aqui pelo aplicativo. Então o paciente tem acesso aqui ao aplicativo, né?
Quer ver, ó? Vamos até fazer um teste aqui. Vou marcar aqui na agenda uma sessão para amanhã cedinho, 9 horas. Ah, não, ainda não são 9 horas. Então vou marcar aqui para as 21. Eu deixei lá marcado que o paciente só pode cancelar com no mínimo 12 horas de antecedência. Então, se eu vier aqui na sessão. Eu marquei 21. Pera. O paciente só veio aqui por default até as 8. Então, deixa eu marcar. É, pensar. Tá, deixa eu marcar 9 horas da manhã. Deixa eu mudar aqui no meu. O paciente precisa de ter 24 horas para confirmar, para cancelar. Então, agora, se o paciente vier aqui e cancelar essa sessão pelo aplicativo, mas eu preciso habilitar aqui para ele poder fazer isso. Pronto, agora está habilitado. Deixa eu recarregar aqui. Agora, por exemplo, eu posso chegar aqui, o paciente. hum, não, acho que eu tenho que deslogar e logar de novo. Calma aí. Paciente workshop, @solopsico.com. Se eu vier aqui na agenda agora. Uai, será que eu não habilitei? Pera. Permitir cancelamento. Ó, estamos pegando bug ao vivo, hein, gente? O que que acontece? Ah, tá. Depois eu vou conferir isso aqui. Mas vocês podem habilitar para o paciente poder cancelar ou agendar aqui direto pelo aplicativo. E quando vocês fazem isso, né, ele vai conseguir aqui fazer todas as operações aqui dentro do aplicativo também, e não apenas pela plataforma. Vocês também podem colocar aqui horário de início e fim de trabalho, e é por isso que aqui na agenda, às vezes também, muita gente tem dúvida. Por que que minha agenda está indo só até 10 horas da noite, começando só 8 horas da manhã? Porque vocês podem definir aqui os horários de trabalho de vocês. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que vai de uma, né, até as 23, por exemplo, é, e os dias de trabalho são só de segunda a sexta, por exemplo. Salvei aqui. Agora, se eu vier aqui na minha agenda. Pronto, agora só tá de segunda a sexta, de uma até as 23, né? Então agora aparece todos aqui os horários definidos aqui nas configurações, que é só para deixar um pouco mais limpo aqui para vocês, né? A agenda, para não ficar um tanto de horário, e vocês serem mais objetivos, né? Mas vocês conseguem, mesmo assim, vocês conseguem vir aqui e mudar a visualização para mostrar toda semana, e aqui vai aparecer de uma cor diferente aqui, quando o que vocês definiram que está fora da semana de trabalho de vocês. Tem a parte de importação. Só mais um ponto. Permitir agendamentos. Então, por aqui, vocês podem permitir que o paciente faça agendamentos de sessão também. Isso aqui, ponto importante. O fato de eu permitir que ele agende toda segunda de 8 às 18 não quer dizer que sempre vai aparecer para ele agendar de 8 às 18. Depende se eu tenho horários disponíveis, né? Porque na minha agenda pode ser que eu não tenha, né, na segunda-feira, sei lá, 10 horas da manhã, eu não tenho mais disponível. Já tem algum outro agendamento feito nesse horário. Então, o paciente ele não vai poder agendar, né? Porque não vai. Então, se o paciente vier aqui em agendar a sessão, se ele procurar aqui na segunda-feira, sei lá, dia 15 mesmo, é, não vai aparecer nenhum horário disponível. Mas aqui, ó, eu já tenho um agendamento aqui às 8 horas da terça. Se eu procurar aqui a terça. 8 horas da manhã, nem 8 nem 9 vai aparecer para ele, porque eu já tenho aqui compromissos, tanto 8 como 9. E mesmo que o compromisso esteja apenas na agenda do Google de vocês, como é esse caso meu aqui, já não vai aparecer esse horário para o paciente, porque o Soma já olha também para a agenda do Google, né, para que o paciente não possa marcar nenhum horário que realmente vocês já tenham algum compromisso marcado. Faço de ver minha agenda do Google. Eu compromisso. Sim, quando você agendar qualquer coisa pelo Soma, já vai para sua agenda do Google também. Então, peraí, que tem um negócio do Google aqui me atrapalhando. Então, se eu vier aqui entrar na minha agenda do Google, tudo que eu agendei aqui pelo Soma, ó, paciente João Marcos, paciente workshop, né, paciente workshop, já veio para minha agenda do Google também. Então, né, a clínica já vai enxergar que você já tem, sim, um paciente agendado pela sua agenda do Google. Beleza. Importação, vocês conseguem importar aqui os pacientes, né? Importar em lote, ao invés de. A terceira opção de criação de paciente, ao invés de gerar um link de autocadastro ou de vocês preencherem aquele formulário de paciente, vocês podem baixar um modelo Excel aqui, e preencher esse modelo Excel para vocês já importarem todos os pacientes de uma vez só. A parte de vídeos aqui, vocês podem definir vídeos no YouTube,
para deixar disponível para os pacientes de vocês. Então, vocês vêm aqui, colocam um link do YouTube. Deixa eu pegar um link do YouTube aqui, peraí. Ah, já tem até aqui, ó, um link bom do YouTube. Vocês podem ir configurações iniciais e dar uma descrição aqui. Olá, paciente. Beleza, vocês adicionaram. Agora o paciente, todos os pacientes vão poder ter acesso aqui a esse vídeo pela aba de vídeos aqui. Então, isso aqui vocês que vão definindo. Quantos vídeos vocês quiserem deixar aqui para os pacientes de vocês assistirem e tudo mais, vocês conseguem ir colocando naquela aba de configurações aqui nos links dos vídeos e todos os pacientes vão ter acesso a esses vídeos, né, com as configurações, com a descrição que vocês colocarem. E tem também aqui a lista de sentimentos, que né, essa lista foi um negócio para a gente criar ela. Porque muita gente pedia muito mais sentimentos do que a gente tinha, eu ficava pedindo vários outros pacientes, aí eu coloquei sentimento, tudo que era sentimento que vocês mandavam, eu estava colocando aqui, até que começou o pessoal a reclamar que tinha sentimentos demais, até que estava deixando confuso o paciente na hora de escolher, também faz sentido. Então, né, como vocês queriam personalizar, coloquei aqui. Agora vocês podem criar a lista de sentimentos de vocês. Esses sentimentos vai aparecer sempre que o paciente vier aqui criar um diário. Então tem tanto sentimentos positivos como sentimentos negativos. E aí são esses sentimentos que vai aparecer aqui, tanto para o paciente poder escolher. Então vocês vão poder escolher, colocar aqui, definir aqui o emoji e o nome do sentimento aqui, né? Vai aparecer tanto para o paciente escolher como para vocês na hora de finalizar a sessão aqui, né? De vir para o fechamento da sessão. Vocês têm aqui os sentimentos que vocês vão poder escolher aqui para o paciente. E isso, né, vocês podem definir aqui nas configurações. Beleza, das configurações acho que é isso. Ponto bem importante, né? Vocês virem aqui, mexer nas configurações, fazer, deixar o Soma bem bonitinho, do jeito que vocês querem que o Soma funcione, né? Que daí depois vocês vão ter mais controle da plataforma do jeito que vocês quiserem. Beleza. Eu acho que essa era um ponto bem importante inicial, tá? Essa parte das configurações é bem importante. E agora a gente vai realmente pro funcionamento da plataforma, né? Cadastrar o paciente, ver o que que tem dentro do paciente. Se tiverem alguma dúvida, gente, vão mandando que eu tô de olho aqui no chat. Mas vamos entrar dentro do paciente. Aqui na lista do paciente fica esse bonequinho aqui. Esse bonequinho, ele indica que o paciente tem uma conta criada. Muita gente perguntou. Muita gente perguntou se, como que eu sei se o meu paciente está acessando, como que eu sei se o meu paciente tem já acesso ao Soma? Por esse bonequinho, tá? Aqui vai indicar isso. Vocês podem criar pacientes individuais, casais ou grupos aqui. Um ponto importante, para vocês criarem um casal, vocês precisam criar o paciente individual. Então vocês podem gerar esse link aqui de autocadastro para cada membro do casal aqui. Depois, na hora de criar o casal, vocês já vão escolher aqui, né, dar um nome para o casal, que casal X. E escolher aqui quais são os pacientes desse casal e pronto, vai estar criado aqui o casal, né? Vocês vão poder entrar aqui e fazer as sessões com o casal. Mas ponto importante é criar o paciente individual antes. Aqui vocês podem fazer vários filtros aqui, gerar um relatório, né? Vocês podem ver aqui, ó, eu quero gerar um relatório PDF sobre os pacientes. E aqui vem baixa um relatório com a data da última sessão, o contato, a complexidade que vocês deram, se ele está ativo ou não, idade, enfim. Traz várias informações aqui sobre os pacientes de vocês. É, e podem aplicar vários filtros, ordenar como quiserem, enfim, fazer todo esse controle. Entrando dentro do paciente, tem a aba de resumo, então aqui vão ter várias informações que vocês podem vir preenchendo. As próximas sessões que já estiverem agendadas. Resumo de financeiro aqui, um resumo das sessões, né? Qual foi o valor total que o paciente já pagou para vocês? Quantas sessões estão pendentes ainda? Quantos créditos o paciente tem? Muita gente também fica com dúvida nessa parte dos créditos. Créditos daqui é sessão em pacote, por exemplo. Quantas sessões vocês estão devendo para o paciente? Quantas sessões o paciente já realizou, né? E quantas que ele já pagou e quantas que ainda estão pendentes e quantas sessões né, ele esteve ausente, no caso. E aqui tem um gráfico, né? Esse gráfico aqui, ele mostra a variação, né? A oscilação de humor na visão de vocês, tá? Então foi o humor que vocês deram ao final de toda a sessão. Então, todo esse final de sessão, vocês têm aqui a nota de humor que vocês podem dar para o paciente. E esse gráfico vai plotar justamente isso. São essas notas de humor que ele vai estar mostrando aqui. Tem a parte de controle de pagamento, e essa parte é outra parte que gera muita dúvida.
que é a parte, né, financeira de cobrança de pacote, como que eu vou cobrar o paciente, né? Tem gente que cobra mensalidade fixa, né? O paciente, independente do número de sessões que o paciente fizer, vai ser sempre o mesmo valor. Tem gente que já cobra o pacote fechado com número de sessões. Então, a gente, né, fez de uma forma aqui que deu a possibilidade de vocês literalmente fazerem todo tipo de controle de pagamento aqui. Então, digamos que vocês recebam antecipado do paciente. Ah, virou o mês, o paciente vai me pagar o pacote. O pacote é R$ 1.000, me pagou do Pix, me pagou que hoje, dia 15 de dezembro, é referente a 4 sessões. Beleza, vocês criaram aqui agora, registraram esse pagamento. No momento que vocês registraram esse pagamento, o que que aconteceu? Aqui no resumo do paciente já entrou automaticamente o valor pago, né? Ele já pagou R$ 1.000. Aqui no financeiro já entrou também esse pagamento, né? Então aqui já entrou o saldo em conta aqui, né? Que vocês já receberam esses R$ 1.000 do paciente. Aqui tem a aba de pagamentos recebidos, já está aqui constando esse pagamento, né? O total dele, as 4 sessões que vocês adicionaram né, não tem nenhuma vinculada ainda, né? Os 4 créditos estão aqui. Então, vocês adicionaram esse pagamento para o paciente, beleza. A plataforma já atualizou com base nesse pagamento. E pronto, essa é a única coisa que vocês precisam fazer com relação à parte financeira do paciente, quando o paciente paga um pacote. O resto é só se preocupar em de fato fazer a sessão. Então, como o paciente tem crédito nesse pagamento, toda sessão que vocês fizerem, né, toda nova sessão, percebam que aqui agora ele nem me pergunta se a sessão está paga ou não. Ele já entende que a sessão já está automaticamente paga, porque o paciente tem crédito. Então, se ele tem crédito, por que que ele vai pagar de novo se ele já tem crédito, né? Então, vocês podem vir aqui, fazer as anotações de sessão de vocês, adicionar a sessão, que essa sessão já entrou aqui automaticamente vinculada a esse pagamento. Ela já entrou automaticamente como paga. Peraí, cuidado para não confundir com essa ausência aqui, porque foi uma ausência que eu marquei pro dia 20 aqui. Deixa eu até deletar ela para não confundir. Então, ela já entrou, que a sessão já entrou como paga automaticamente, já entrou vinculada a esse pagamento. No financeiro, percebam que o valor não mudou, né? Continua os R$ 1.600 aqui, porque eu já tinha considerado os R$ 1.000 do pagamento, né? Só que agora eu tenho uma nova sessão, eu acho que é essa aqui, né? Isso. Uma nova sessão aqui no valor de R$ 250, que ela já foi feita, já foi paga, já tá tudo certo. E de novo, o Soma ele é bem inteligente, né? O pagamento foi de R$ 1.000 e foram 4 créditos. é, então, consequentemente, a sessão ela custou R$ 250, né? Ele já calcula o valor da sessão, mesmo que eu tenha definido o valor padrão da sessão para o paciente de R$ 200. Ele foi coerente com o pagamento que você falou que o paciente fez. Então, por exemplo, tem gente que na verdade é o cenário contrário, né? Normalmente a sessão avulsa é mais cara, o paciente comprou um pacote, tem desconto. Então o Soma já entende isso também. Lá na agenda. E você já foi para agenda. Gente, volta naquilo. A agenda não fica vinculado aos controles aos registros de sessão. É a mesma coisa, né? Então, eu fiz o registro de sessão, fiz o pagamento, mas isso não reflete na agenda, tá? Isso é um controle que fica completamente separado aqui dentro do Soma, tá? Para não, justamente não criar muita bagunça. A gente pode vir pensar em como a gente pode melhorar esse processo para deixar a agenda um pouco mais inteligente ali, vamos dizer, vinculada ao que está acontecendo ali com o paciente, mas eu tenho um pouco de receio de fazer isso porque tem gente que é muito organizada com a agenda, tem gente que faz uma bagunça na agenda, e, consequentemente faria uma bagunça também no prontuário do paciente. Então, mas é que não necessariamente você precisa registrar na agenda. Porque é que tem gente que, por exemplo, não faz o controle, não gosta de cadastrar registro de sessão no Soma. Tem gente que usa só a agenda do Soma, por exemplo, e não gosta de ficar no papel e tal. Então, só para ter um controle, a gente deixou aqui essa parte do status aqui e tudo mais. Mas se você fizer registro de sessão, o da agenda é apenas um indicativo para você. Você nem precisaria marcar aqui na agenda. Só se você quiser realmente deixar. Mas, por exemplo, você não tipo, é simplesmente um indicativo. Tipo, por exemplo, eu colocar que o paciente está presente, ou que a sessão já foi paga ou não foi paga, serve só para o que está na agenda. Mas tá vendo que nem aparece aqui se a sessão foi paga ou não. A questão é que, tipo, como que eu sei que o registro de sessão X é referente a um agendamento Y, entendeu? Essa que é uma parte um pouco complexa.
por conta de o pessoal poder fazer uma bagunça, né? Criar, às vezes, múltiplos registros de sessão, enfim, pode dar muita bagunça se eu deixo isso muito conectado ali. Mas a gente vai pensar em como fazer isso da melhor forma. A gente pode ir pensando junto em como melhorar esse processo. Em teoria, se você quiser marcar na agenda que a sessão foi paga e que o paciente estava presente, você vai ter que sim fazer duas vezes, né? Criar o registro de sessão e marcar aqui na agenda. Uma opção de clicar para criar uma evolução. Aqui, qual que é o problema de eu fazer isso automático, né, de criar uma evolução seguindo direto a sessão? É que tem gente que não faz evolução de prontuário a cada sessão. Tem gente que deixa para evoluir prontuário, por exemplo, uma vez por mês, considerando aqui as últimas X sessões, ou selecionando aqui todas as sessões do mês de dezembro, para eu criar uma evolução com base no mês de dezembro. Quando você cria uma sessão, beleza, você consegue entrar aqui nela e criar uma evolução a partir dela, mas isso não acontece de uma forma automática, justamente por conta de algumas pessoas preferirem deixar um conjunto de sessões para fazer a evolução do prontuário. Então, né, você criou o registro de sessão, depois você, né, tem que lembrar de vir aqui e fazer a evolução do prontuário, ou entrar aqui na sessão, ou vir aqui, né, e fazer a evolução com base nessa sessão. Ah, beleza. Uma coisa que a gente pode estar assim, tá respondendo vocês, uma coisa que a gente pode pensar é em enviar a sessão para a agenda quando vocês criarem um registro de sessão. Isso eu acho que é legal fazer, né? Eu vou verificar se já tem algum agendamento feito para o horário que vocês colocaram na sessão, e se não tiver, eu crio um agendamento. Isso já é mais factível. O contrário de agendar e criar um registro de sessão, isso não vou fazer mesmo, porque senão vai virar uma loucura. Por exemplo, tem até eventos recorrentes. Se você vem aqui, já marca uma sessão recorrente, já vai criar um tanto de agendamento de sessão, tipo, vai deixar o prontuário do paciente cheio de sessão lá que ainda nem existiram e que podem vir a nem existir. Então, o caminho contrário eu provavelmente não vou fazer, né? Que é criar um agendamento e já criar um registro. Mas criar um registro e criar um agendamento, eu acho que é tranquilo, dá pra gente pensar assim. Beleza, vamos voltar lá no paciente. É, Só continuando aqui com a parte dos pagamentos. Tem uma opção aqui dentro das configurações do paciente. Essa, na verdade, eu devia até ter vindo aqui antes. Antes de começar a fazer qualquer coisa com o paciente, é legal vir aqui nas configurações do paciente, para vocês fazerem várias configurações também específicas para ele. Por exemplo, eu quero usar sempre o link externo, né? Já deixa marcado aqui que o paciente sempre vai usar esse link externo. Porque daí, sempre que vocês vierem aqui na agenda e agendar uma sessão, ela já automaticamente já vai ficar marcada com o link externo, sem que vocês precisem clicar em mais detalhes e marcar o link externo. Por exemplo, o paciente é cobrado por pacote, já deixa marcado aqui também que o paciente precisa de nota fiscal, enfim, tem uma série de configurações aqui que vocês podem fazer. Inclusive uma aqui que geralmente o pessoal não sabe que ela existe, deixa desmarcado e depois o paciente xinga o Soma falando que é o Soma que não deixa editar o diário. Mas na verdade, vocês profissionais que dão esse controle para ele, para o paciente poder editar ou deletar o diário, ver que o diário foi lido, enfim, né, dar um pouco mais dessa visibilidade para o paciente, vocês podem definir isso. É porque tem gente que não gosta. Foi outro ponto. Tinha uns que queriam, outros que não queriam, então vocês que mandam aqui. É, Quando o paciente, vocês marcam aqui que ele é cobrado por créditos, o que acontece? Tem um pagamento aqui, né? Ele tem 3 créditos ainda. Então vamos fazer a sessão. Vou vir aqui, vou adicionar aqui a sessão. A sessão já entrou automaticamente, né, dentro desse pagamento. Vamos. Já entrou aqui automaticamente, tem as duas sessões aqui, né? Vou criar mais uma. Pronto, criei aqui 3 sessões, né? Agora só tem um crédito restante. Eu marquei que o paciente é cobrado por créditos. Então, essa marcação, a única coisa que ela vai fazer, na verdade, é me ajudar a ter controle sobre quando eu preciso cobrar do paciente. Então, no momento que eu fizer aqui a última sessão, abri o bloco de notas, já veio os tópicos que eu deixei, escrevi o plano de ação, finalizei a sessão. Salvei aqui. Pronto. A plataforma já vai identificar, ó, os créditos do seu paciente acabaram e você falou que ele é cobrado por créditos. Então, se acabou, tá na hora de renovar. Aí vocês vêm aqui, colocam quantos créditos e mandam uma notificação para o paciente, né? Ponto importante, isso aqui é apenas uma notificação que vai chegar no WhatsApp ou na plataforma.
Deixa eu cancelar aqui. Então, ó, renovação de pacote. Chegou a hora de renovar seu pacote de sessões, né? O valor aqui e tudo mais. E chegou também já no WhatsApp. Mas isso não renovou, isso não criou um pagamento, isso apenas notificou o paciente de pagar vocês. Vocês conseguem também fazer essas notificações clicando aqui no sininho vermelho, né, definindo o número de créditos, o valor total e fazendo o envio para o paciente. Tá? Mas aí, dessa forma, a plataforma vai ajudar vocês a ter esse controle. Daí vocês vêm aqui, cadastram um novo pagamento, né? O paciente pagou vocês. Vocês vêm aqui, colocam o novo pagamento, colocam os créditos e criou esse pagamento. E beleza, só se preocupar com as sessões agora de novo. Deixa eu ver a pergunta do Rodrigo. Onde sinaliza que o paciente recebe alta? Ele sai da categoria e vai para a categoria de autodesistência. Beleza, isso aqui na verdade já existe, e vocês fazem isso por aqui. Deixa eu ver que tem aqui sessão pro dia 18. Então, se eu vier aqui no paciente workshop, vocês podem vir aqui e desmarcar, ó, encerrar tratamento. No momento que vocês encerrarem o tratamento do paciente, o paciente ele vai ficar como tratamento encerrado. Vocês podem preencher o registro de encerramento aqui, né? Ah, paciente teve alta, por exemplo. Beleza, preenchi o registro de encerramento e na agenda, ó, a sessão que eu tinha aqui no dia 18 já foi desmarcada automaticamente. Então, exatamente isso que você comentou, Rodrigo, já acontece, tá? Inclusive, o paciente vem aqui pro meu status de inativo, né? Ele sai dos status ativos aqui. Inclusive, muita gente, quando dá falha na renovação da assinatura, os pacientes são inativados. É, e a única diferença dos pacientes inativos é que vocês não podem adicionar novos registros, né? Aqui na aba de minhas sessões, não vai ter o botão que adicionar sessão. Essa é a única diferença. Né, o paciente ele sai da lista de pacientes ativos, né? E fica aqui sem que vocês possam adicionar novos registros, mas vocês podem acessar literalmente tudo desse paciente, todos os pagamentos, percepções, a lista de sessões. Vocês podem vir aqui exportar os dados, vocês podem gerar o PDF do prontuário, né, do paciente. Vocês podem literalmente ver tudo que vocês já colocaram na plataforma para sempre. Então, mesmo que vocês fiquem sem uma assinatura, vocês vão estar sempre com acesso, né, a todos os dados desse paciente. A diferença é que realmente vocês não poderão adicionar novos registros e ele vai estar com o tratamento encerrado. Deixa eu voltar com o tratamento dele aqui. Ah, Parte de percepções clínicas. Aqui são os campos, né, obrigatórios, dentro do prontuário do paciente, definido pelo CFP. Né, vocês conseguem vir aqui respondendo, e tudo isso, quando vocês responderem, vai para o prontuário dele aqui, né? Quando vocês podem gerar aqui o PDF do prontuário, esses campos vão todos para lá, né? Ficar prontuário bonitinho do paciente. Vocês conseguem ir editando isso aqui ao longo do tratamento. A formulação, né, que vocês conseguem criar o padrão de vocês do jeito que vocês quiserem, tanto formulação e anamnese, vocês podem gerar um link da anamnese para o paciente fazer esse preenchimento. Então, por exemplo, às vezes tem informações que é mais fácil o próprio paciente preencher. Vocês geram esse link, mandam para o paciente. Então, por exemplo, vou colocar aqui: o paciente é casado, eu sou CEO do Soma, tenho mestrado, meu endereço, contato, enfim. Podem ir colocando tudo que vocês quiserem aqui. Né, deixa eu salvar meu progresso aqui. Salvei o progresso. Então, no momento que eu vier aqui na minha anamnese, deixa eu recarregar aqui. Ó, já apareceu, casado, mestrado, né? O paciente já vai conseguindo fazer o preenchimento da anamnese por vocês. Às vezes a anamnese é bem grande, né? Então ele consegue ir preenchendo todas as sessões aqui da anamnese, né, com calma, pode ir salvando o progresso com calma. Enfim, vocês têm essa possibilidade aqui. Ah, Podem baixar também um PDF depois dessa anamnese preenchida. Eu levantei a mão porque, gente, tô doido. Tem a evolução, né? Que a evolução é um ponto importante. Muita gente, às vezes, se confunde com uma questão importante. Prontuário é um documento único do paciente que contém várias evoluções do prontuário, que contém vários registros que vocês vão fazendo, né? Percepções clínicas ali com relação ao paciente, a lista de datas de sessões que ele fez. E essa evolução, né, segundo o CFP, ela precisa ser um texto conciso, um texto direto, um texto impessoal, porque né, o prontuário do paciente pode ser requisitado por alguma instituição, né, né, às vezes o paciente está com algum processo em andamento, que
precisam pedir ali o prontuário dele, ou até para o próprio paciente pode pedir o prontuário. Então, tem que tomar cuidado com o que vai para a evolução do prontuário, né? Não é um lugar onde vocês podem simplesmente colocar lá do jeito que quiser, sem se preocupar com nada, porque é um documento muito importante. E é justamente isso que a gente foca na evolução aqui no Soma. Então, vou pegar aqui minha última sessão, vou editar ela aqui, vou colocar aqui que o paciente estava muito angustiado, culpado, sentindo culpa, com vergonha. E vou colocar aqui nas minhas anotações que o paciente está, estava se sentindo muito mal, pois está divorciando de sua esposa. Será? Coisa bem trágica. E vou colocar humor ruim. Beleza, salvei essa sessão. Agora eu vou fazer a evolução do prontuário. E quero fazer a evolução com base nessa sessão. Né? Eu vim aqui, selecionei que é a última sessão, e o Soma vai justamente preparar esse texto de forma concisa, impessoal, direta, objetiva, focando na demanda do paciente, né? Do que o paciente trouxe na sessão, qual foi a abordagem que vocês tiveram, né? Qual foi a intervenção realizada e planos para a próxima sessão. Obviamente, eu fiz uma anotação que não está dizendo nada, né? Só uma frase, então a gente vai tentar ali dar uma maquiada nessa frase ali para entrar dentro de um formato de evolução. Mas, claro, no caso de vocês, vocês vão preencher ali as anotações da sessão de uma forma correta, ali, né, trazendo informações a ponto do Soma não precisar fazer isso. Mas vai ser feito aqui, ó, o paciente apresentou humor extremamente deprimido, com dificuldades relacionadas ao processo de divórcio, acompanhado por sentimento de angústia, culpa e vergonha. Né, a conduta incluiu acolhimento e escuta, com gestão de estratégia de enfrentamento. Então, a parte que faltou ali para uma evolução correta, né, para um prontuário, o Soma tenta trazer de uma forma onde ele não está assim, inventando informações, colocando palavra na boca de vocês, mas que ainda assim coloque dentro de um formato exigido ali por norma, tá? E isso é muito importante. A evolução, ela tem que ser um texto curto, ela não pode ser uma coisa cheia de tópicos, né, muita coisa, porque o paciente às vezes está anos no tratamento. Se fizer uma evolução gigante a cada sessão, trazendo tudo em tópicos, todas as anotações e tal, o prontuário vai virar uma coisa enorme, muito difícil até de ler, né, de ser objetivo dentro daquilo. Então é por isso que a gente foca nessa evolução dessa forma, né, tem até aqui um textinho falando o que a gente procura observar na evolução. Vocês não gostaram dessa evolução? Vocês às vezes têm uma abordagem específica que vocês seguem e tudo mais. Vocês podem vir aqui e mudar tudo que a gente faz na IA. Então, por exemplo, tem aqui ó, a evolução do prontuário individual. A gente já traz aqui para a IA falando: olha, a evolução deve ser um texto que contenha um relato do paciente, as observações profissional, enfim. A gente já traz isso. Vocês podem vir aqui e colocar seguindo a abordagem de vocês. Olha, vamos seguir. É porque eu não sei muito dessa parte, eu não sou psicólogo, gente. Mas vocês podem falar, vamos seguir uma abordagem tal, focando em tal coisa. Né, que daí a IA, né, o nosso modelo de IA vai fazer o que vocês estão mandando ele fazer. Então, por acaso, né, por exemplo, se eu vier aqui só resuma a sessão. Só deixei isso aqui e vou salvar só para esse paciente. Se eu vier aqui agora e criar uma nova evolução, né, com base nessa mesma sessão, ele vai só trazer, ó, durante a sessão o paciente apresentou um humor muito ruim e relatou sentir-se angustiado, culpado, né, não houve relatos de pensamento suicida, a condição emocional do paciente indica sofrimento relacionado ao término do relacionamento conjugal, não há informações adicionais sobre plano de ação ou tópicos para próximas sessões. Então, tá vendo? Ele só resumiu o que eu coloquei na sessão. Então, vocês têm total controle né, da evolução do paciente, como vocês querem que seja feita a evolução do paciente. E isso vocês podem fazer por paciente, né? Eu até dou a opção para vocês de editar aqui e salvar só para esse paciente ou salvar para todos os pacientes para ganhar tempo. Mas vocês podem personalizar isso. Isso eu acho muito legal, gente. Esse nível de personalização não tem em nenhum outro lugar. Isso é muito legal mesmo. Que vocês podem pegar problemas específicos do paciente. Às vezes o paciente procurou vocês né, com alguma peculiaridade sobre ele ali que vocês precisam tratar com mais carinho ou tentar observar mais. Vocês podem dizer isso para IA, né? Olha, vamos ver se não tem indícios depressivos na sessão, vamos focar nessa parte, sei lá. Né, alguma coisa que vocês consigam trabalhar ainda mais
né, deixar ali a análise e o tratamento ainda mais assertivo para o paciente. Então, essa parte ficou, né, desse nível de personalização, tanto do pronto da evolução, como da transcrição de sessão, ficou assim, muito legal. Foi uma ideia muito legal que a gente fez aqui dentro. Então, a parte das sessões, né, vocês conseguem fazer uma análise também. Então, por exemplo, logo antes da sessão, vocês vêm aqui, deixa eu, né, retomar, deixa eu relembrar o que que houve na última sessão. E essa análise a gente foca em procurar indícios de depressão, com análise de sentimento, né? Então, ó, o paciente apresenta sinais de humor muito ruim, com sentimento de angústia, enfim, vai trazer um resumo para vocês, vai trazer uma análise de sentimento e um resumo do que aconteceu na sessão. E isso não só de uma sessão, vocês podem escolher aqui múltiplas sessões para fazer essa análise desse resumo, para vocês entrarem na sessão. Vocês vêm aqui 2 minutos antes da sessão, geram aqui uma análise e entram na sessão com o paciente super preparado, contextualizado, né, já lembrando o que que aconteceu, nas últimas sessões. Consegue também gerar um relatório aqui, escolher sessões aqui para gerar um PDF com essas anotações, e filtrar, enfim. Tem uma parte de medicamentos que vocês conseguem manter controle sobre o que que o paciente está tomando de medicamento, né? Cadastrar uma nova receita aqui, né? Adicionou esse medicamento, depois pode interromper o uso e ele entra aqui no histórico. As atividades, esse é um ponto importante também. Muita gente tem dúvida, sobre a parte do plano de sessão, que quando o plano de ação, que quando vocês estão aqui no bloco de notas, tem essa aba plano de ação. Só que uma coisa importante, tudo que está no bloco de notas é para vocês. Isso aqui vocês escrevem literalmente o que vocês quiserem. Se quiser falar mal do paciente aqui, pode falar mal do paciente sem medo, que ele não vai ver nunca isso aqui. É, esse plano de ação também é um plano de ação para vocês colocarem o que vocês pensam para o paciente trabalhar, né? Enfim, para vocês, tanto o plano de ação como próximas sessões. Já deixar o planejamento da sessão, da próxima sessão, já podem colocar o planejamento aqui. Então, isso aqui é para vocês. Para que vocês enviem um plano de ação para o paciente, vocês vão fazer isso via uma atividade. Vocês vão criar aqui uma atividade nova. Então, vou colocar aqui atividade. Pode colocar uma descrição, né? Respiração. Pode adicionar um arquivo, né, um arquivo aqui para o paciente, e salvar aqui e enviar para o paciente. Então, uma nova atividade foi criada. Já chegou aqui a notificação, né, para o paciente, né, eu estou aqui como paciente, já chegou aqui a atividade para mim, né, o respiração, né, vocês mandei aqui um arquivo, o paciente pode vir aqui fazer anotações, respirei fundo e foi ótimo. O paciente pode também enviar um arquivo, digamos que vocês enviem um formulário para preencher um arquivo estudo, um contrato terapêutico que seja, vocês podem fazer isso via atividades também. E o paciente veio aqui, né, marcou como concluída, finalizou a atividade e já chegou aqui, a notificação para vocês avisando que o paciente finalizou aqui a atividade, né? Deixa eu mudar aqui, ó, o status daqui está como concluída. Vocês conseguem ver aqui o arquivo né, que o paciente colocou, as anotações dele. Então, o plano de ação você vai mandar para o paciente via atividade, né? Mas essas anotações de sessão, são apenas para você mesmo. Então, deixa eu até mostrar quer ver, um exemplo aqui. Se eu vier aqui em mais detalhes, o plano de ação aqui, por exemplo, paciente deve respirar fundo, né? E assuntos para a próxima sessão aqui, é, perguntar se ele respirou. Colocando as coisas bem bobas, né, gente? Só para a gente ir dando exemplo. Então, beleza. Eu fiz isso, coloquei aqui na minha última sessão, fiz essas anotações, né? Coloquei essas observações. Quando eu entrar aqui numa nova sessão, eu consigo ver aqui a última sessão, que no caso não veio. Ah, não, eu já sei por quê. É porque a gente tem um tempo limite, e tá dando conflito de hora aqui. Deixa eu deletar essa outra aqui. Pera. Pronto. Então, se eu vier aqui agora na bloco de notas e pegar a última sessão, e ainda não. 9h50, 7h50. 7h50 ele tá pegando essa porque essa aqui foi muito recente. Eu faço uma verificação para não dar conflito. Deixa eu mudar. Já sei, pera, deixa eu mudar a data aqui. Deixa eu falar que ela foi ontem. Pronto, agora vai dar certo. Pra gente manter coerência com as datas. Ih, mas vai dar conflito com as outras. Mas enfim.
Vocês vão abrir ali e vai vir todas as sessões do paciente. Ai, Deus, espera aí, gente. Pra vocês poderem ver essa parte. Pronto. Então, se eu vier aqui agora no bloco de notas, beleza. Agora vocês conseguem ver todas as anotações que vocês fizeram, o plano de ação, os próximos tópicos, vocês conseguem ver todas as anotações que vocês foram fazendo na última sessão, durante a sessão atual, né? Então, é justamente por isso que eu coloquei o plano de ação, os próximos tópicos, para vocês poderem, né, lembrar o que eu coloquei de plano de ação, de último tópico, né, da última sessão, para vocês terem acesso a isso durante a sessão que estão fazendo com o paciente. Beleza. Medicamento, atividades, monitoramento. Essa aqui é uma aplicação completamente separada dentro do Soma, que a gente tem o módulo de monitoramento, né, que são vários instrumentos já validados na literatura, né, já tem alguns instrumentos que a gente, inclusive, a gente compra, a gente paga mensalidade para deixar ele disponível para vocês, e é por isso que a gente tem que cobrar um valor né, separado. Muita gente pergunta, mas eu tenho que pagar mais. É porque, primeiro, tem um custo muito maior, nem todo mundo usa, e a gente, né, como eu falei, tem instrumentos que são, né, são pagos e a gente tem que pagar a mensalidade para disponibilizar para vocês. Tem instrumentos de criação própria, tem instrumentos, né, que a gente tem psicólogos parceiros que estão criando também. E aqui vocês conseguem agendar, né, por exemplo, eu quero. Tem uma aqui, ó, retrospectiva terapêutica anual. Vocês podem vir aqui criar, né, duplicar instrumentos para personalizar e enviar para o paciente. Então, eu vou vir aqui, ó, paciente workshop. Outro ponto que muita gente me pergunta, mas eu criei um agendamento e não chegou para o paciente. Esse agendamento, você está agendando a aplicação, né? Ele vai chegar quando, né, você agendar. Então, por exemplo, eu vou agendar diário, né, todo dia, começando no dia 15, vou deixar aqui para chegar, né, às 21 horas. Então, vai chegar para mim, né, para o paciente, dia 15 às 21 horas. Só às 21 horas vai chegar, né, esse instrumento para o paciente responder. Então, eu acabei de criar um agendamento, ó, não chegou nada aqui para o paciente poder responder. Mas eu posso vir aqui e aplicar agora, né? Vou escolher aqui o paciente, posso aplicar agora, né? Beleza, apliquei agora, eu posso vir aqui, entrar, né? Às vezes eu quero eu mesmo responder junto com o paciente, ou só copiar o link e enviar para o paciente, mas eu apliquei, agora eu já apliquei ao paciente, então chegou aqui a notificação para o paciente, né? Novo instrumento aplicado, né? Se eu recarregar aqui, tá aqui, ó, o instrumento pendente para o paciente poder responder, né? E ele vai ter aqui todo o instrumento para ele responder, né? Beleza, agora sim chegou a notificação para o paciente poder responder esse instrumento. Vai chegar uma outra notificação para ele, né, com uma nova aplicação às 9 horas, que foi o horário que eu agendei. Todo dia às 9 horas vai chegar a aplicação do instrumento para o paciente. Beleza, a gente consegue ver também é, várias análises aqui dentro. Deixa eu entrar com uma outra conta para vocês, para que eu consiga mostrar isso bem completo. Então, eu consigo ver aqui, procurar aqui o dashboard do paciente. E aqui eu consigo, né, ver alguns indicadores aqui dentro do paciente, quantas respostas, né, quantos, né, questionários ele já respondeu, quantos instrumentos diferentes ele respondeu, qual foi a data da última resposta, quais são as pendências, né, o que está em aberto, quais são os instrumentos abertos para ele. Esses instrumentos abertos são os instrumentos que ele pode responder a qualquer momento, né, ele não precisa de uma aplicação específica, mas vai estar sempre aberto aqui para ele vir aqui. Quero cadastrar uma resposta. Ele vem aqui e cadastra a resposta a hora que ele quiser, preenche o formulário. A gente consegue vir aqui e escolher aqui, eu quero ver a análise desse instrumento aqui, né? Aqui mostra todos os instrumentos e o número de respostas do paciente, né, vai trazer aqui a descrição do instrumento, vai trazer a lista de respostas que vocês conseguem selecionar aqui e ver quais, né, como foram, né, como foi a resposta dele, e vir aqui e entrar dentro do dashboard do paciente, dashboard do instrumento, né, que aqui vocês vão analisar realmente o instrumento aplicado ao paciente. Então, vão ter vários indicadores, né? Quantas respostas o paciente, né, completou desse instrumento, qual foi a média geral, o mínimo e o máximo, né, a pontuação aqui, qual que é a tendência, né, considerando as últimas respostas, a data da última resposta. Né, aqui tem algumas informações do instrumento que vocês podem ver. Tem análise longitudinal, onde vocês vão poder ver aqui todas as subescalas aqui
os pontos de corte do instrumento, e aqui embaixo vão ter as subescalas, né? Então, esse instrumento tem quatro subescalas, como é que foram aqui cada uma das subescalas, e também uma análise longitudinal por subescala também. Não apenas a análise longitudinal geral, mas também por subescala. E novamente, aqui todas as respostas que vocês podem ver, gerar um PDF e tudo mais. Ah, de notificação do pacote acabou. Para mim, parece que quando eu entro na parte financeira para confirmar, não, é aí que a gente já volta lá. Então, essa parte do monitoramento ela é super completa e vocês podem ainda fazer uma análise com o IA, né? Que daí a IA vai fazer o quê? Ela vai ver a descrição do instrumento, ela vai ver como fazer a interpretação desse instrumento, vai pegar todas as respostas do paciente, né, a esse instrumento, e vai trazer aqui um resumo, né, dos resultados, uma análise detalhada, né, com base em cada ponto ali, cada subescala do instrumento, né, com base na descrição geral, uma análise temporal, né, de como que o paciente foi evoluindo, e até uma hipótese clínica, obviamente, tomando muito cuidado, ela até já reforça que toda interpretação deve ser feita com muita cautela, mas já ajuda vocês demais aqui na parte é, de validar uma hipótese, de ajudar vocês a trazer um tratamento mais assertivo para o paciente. Então, vocês verem, olha que análise completa que né, a nossa IA está trazendo. Então, essa parte do monitoramento é muito legal mesmo. Isso aqui é um mundo à parte, né, completamente à parte. Vocês podem procurar por várias tags aqui, né? Ah, eu quero um instrumento de TDAH, quero um instrumento de, sei lá, de toque. Vocês podem procurar aqui, né, fazer várias buscas aqui e aplicar para os pacientes da forma que quiserem. E vocês podem ainda cadastrar novos pacientes. Vocês podem criar instrumentos do jeito que vocês quiserem, né? Colocar aqui nome, enfim, as perguntas, criar pontuação. Inclusive, a gente usa o próprio Soma para criar os instrumentos que estão no Soma. Então, vocês literalmente podem criar o que vocês quiserem, porque é o que a gente usa. Essa conta que eu estou aqui, inclusive, é a conta que a gente usa para criar os instrumentos que estão disponíveis ali para vocês. Então, literalmente, vocês têm total liberdade de criação aqui dentro do Soma. Obviamente, tem que tomar muito cuidado, porque nem todo instrumento é liberado. Nem todo instrumento que vocês encontram por aí, vocês podem vir aqui criar e copiar. Enfim, tem instrumento que é de uso licenciado e a gente não se responsabiliza por isso. Né, quando vocês criam um instrumento, vocês assumem a responsabilidade de que vocês estão criando algo que vocês podem criar, mas vocês têm essa liberdade. Beleza, vamos voltar lá pro workshop. Voltando aqui no paciente, gente, a gente não vai passar tudo hoje, tá? A gente vai ter uma versão 2 desse workshop. Hoje é mais focado aqui dentro do paciente, só para deixar vocês tranquilos. Tem aqui a parte dos diários, tá? Então, o paciente tem acesso à plataforma, ele consegue ir cadastrando os diários aqui de humor, né? Pode dar uma nota muito positiva pro diário, né? Colocar aqui que ele está se sentindo amor, escrever que, estou apaixonado, pela menina que conheci na praça. Né, cadastrou o diário, então a gente pode editar o título desse diário, enfim. Eu marquei lá que eu queria receber uma notificação quando o paciente cadastrasse um diário com humor positivo, né? E já chegou aqui o diário, já consigo ver aqui os sentimentos que ele registrou, as anotações. Posso vir aqui e colocar aqui uma reação, né, colocar aqui um comentário para o paciente ver isso. Já chega, né, para o paciente, já chega uma notificação avisando o paciente. Então já chegou aqui, ó, diário comentado. Né, a gente clica aqui na notificação, já atualiza aqui né, já abre aqui o comentário do profissional. E vocês podem também definir várias perguntas que vocês querem que apareçam em cada diário do paciente, quase como se fosse um RPD. Então aqui, ó, vocês podem falar o que aconteceu, né, o que você sentiu, sei lá, tá bom, só essas duas. Salvou aqui, né? Quando o paciente for cadastrar um novo diário, deixa eu recarregar aqui. Quando o paciente for cadastrar um novo diário, vai estar aqui as perguntas que vocês definiram para ele poder responder. Né, fui na praça, me senti apaixonado. Né, vocês podem fazer, né, literalmente criar o que vocês
quiserem, quantas perguntas vocês quiserem, para o paciente poder responder aqui no diário dele, né? E depois vocês vão poder, né, ver aqui, ó, as respostas do paciente, além das anotações que ele fizer. E tem análise também, que vocês podem pegar aqui e fazer uma análise, também algo complementar. Logo antes da sessão, vocês podem vir aqui e fazer uma análise onde a gente vai focar na análise de sentimento, é, né, do paciente e um resumo, trazendo aqui, né, os pontos que o paciente trouxe. Então, por exemplo, vocês combinam com o paciente que ele vai colocar diários todo dia, e vocês fazem atendimento com eles uma vez por semana. Às vezes vocês vão ter tempo de ler todos os diários de todos os pacientes, né, antes da sessão. Vocês podem vir aqui fazer uma análise e já vai trazer aqui todo um resumo, né, para vocês irem bem preparados para a sessão. Uma aba de documentos, né? E aqui vocês podem colocar documentos privados e documentos compartilhados. Os documentos compartilhados vão para o paciente também. O paciente tem acesso também a isso. Então, vou colocar aqui, né, um arquivo qualquer aqui, vou criar uma pasta, vou criar, a pasta de recibos, fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo aqui. Isso aqui já vai chegar para o paciente, né? Então, eu entrei aqui como paciente, aqui apareceu a aba de recibos, o arquivo que eu coloquei. O paciente pode vir aqui e vocês podem criar, por exemplo, uma nova pasta aqui de comprovantes, onde ele pode ir subindo os comprovantes de pagamento dele. Então, vocês conseguem, né, ter esse espaço compartilhado com os pacientes. A personalização do diário não precisa ser de um em um, tá? Basta você entrar em um paciente, definir perguntas, você vai ter essa opção aqui, para você marcar aqui, aplicar essas perguntas para todos os pacientes. Daí todos os pacientes já vão ter, né, essas mesmas perguntas, não precisa ser feito de um por um, só você deixar marcado aqui e salvar, né, que já vai para todos. Na verdade, a gente não pensa em tudo, não, Laís. A gente só ouve vocês mesmo. Porque vocês vão mandando pedidos, a gente vai fazendo. Eu falei, eu não sou psicólogo. Eu não sei da parte clínica, não sei de nada. Eu só tô criando soma com base no que vocês estão me pedindo mesmo. É, por último, né, essa parte de configurações que a gente já passou por aqui. Por exemplo, não vou usar, a aba de medicamentos, não vou usar o monitoramento, não quero fazer essas percepções clínicas agora. Então, vocês podem vir aqui e ocultar as abas para deixar aqui mais limpo para vocês, tá? Então, até isso a gente colocou aqui para, né, o pessoal, tem muita coisa, tô ficando confuso. Então, tá bom. Então, você pode tirar aqui para você ficar se sentindo melhor. Tem aqui os vários PDFs que vocês podem gerar aqui para o paciente, né, com atestados, laudos, enfim, todos os documentos foram revisados, tá? A gente tem uma parceria bem legal com a Marina, e a Marina foi, auditora do CRP de São Paulo, e ela ajudou a gente a revisar todos esses documentos para ver se a gente estava tudo bonitinho, né, com tudo que é exigido em norma. Né, então tá tudo aqui, todos os documentos necessários para vocês poderem fazer o trabalho de vocês, né, de acordo com o que, de fato, o CFP e o CRP pedem, né, exigem que seja feito. Tem aqui também, essa é uma coisa bem legal, bem nova, que é o chat especialista no paciente. Então, por aqui, vocês conseguem, debater com esse chat. Não é bem um debate, vai, não vamos chamar de debate, porque o chat não tem a expertise de vocês. Mas vocês podem perguntar coisas para o chat. Então, por exemplo, como o paciente se sentiu durante essa semana, né? Vocês podem aqui e mandar perguntas para esse chat. Quanto mais informações, mais sessões, mais diários tiver dentro do paciente, mais demorado o chat vai ser para dar resposta, né? Ele vai sair lendo tudo que vocês colocaram dentro do chat, dentro do paciente. Então, às vezes, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas ele vai vir aqui trazer, ó, dia 20, nas 20 e 21, humor muito bom. O paciente mencionou estar apaixonado pela menina que conheceu na praça, né? Enfim, o chat vai ajudar vocês a, né, fazer o tratamento do paciente, né, a enxergar pontos aqui do paciente, vocês querem tirar alguma dúvida, enfim, validar uma hipótese de novo. Então, tem várias ferramentas que vocês podem usar aqui dentro do Soma para entregar um tratamento mais assertivo para o paciente. E aqui, não quero mais usar o Soma, né, eu quero, sei lá, ou não estou confiante, preciso salvar isso, preciso salvar os dados de uma forma externa também para garantir que nada vai dar ruim. Vocês podem vir aqui e exportar os dados, a qualquer momento, igual eu falei, a gente não está em plano anual, a gente, facilita, a gente ajuda facilitando, esse processo de exportação para vocês, porque
A gente, né, criou a plataforma para ajudar e a gente quer fazer o melhor trabalho possível, mas sem também deixar vocês presos, né, dando liberdade para vocês. Então, vocês podem vir aqui e criar, né, emitir esse arquivo zip exportando absolutamente todos os dados do paciente. Então, nesse arquivo vai vir, né, o Excel com todas as seções, anotações, tudo que vocês colocaram, vai vir os PDFs do prontuário, da anamnese, da formulação, absolutamente tudo do paciente vai vir quando vocês exportam esses dados. Então, vocês não precisam ficar preocupados, ah, eu não vou conseguir tirar os dados do paciente, vou ficar dependente da plataforma. Não, isso aqui vocês vão ter total liberdade. Né, os dados são de vocês, o SOM é apenas uma ferramenta para ajudar na organização desses dados que são, né, completamente 100% de vocês. Bom, eu acho que essa era a parte, né, geral sobre o paciente, tá? Tentei trazer tudo que envolve aqui dentro a parte do tratamento do paciente, né? Então, assim, espero que tenha deixado claro. Eu acho que geralmente essa parte gera bastante dúvida, principalmente a parte de IA, né? Tem bastante coisa de IA aqui dentro do Soma. Na verdade, um outro ponto que gera bastante dúvida, que eu vou até fazer aqui, é a parte da transcrição. A transcrição, a gente tem dois formatos, né? O formato de chamada de vídeo, onde vocês precisam escolher uma guia do Chrome para que dê certo. Vocês não podem escolher uma janela ou uma tela inteira, porque essa opção aqui, ó, se bem que ela está habilitada agora. Será que eles mudaram no Meet? No, no Chrome? Pois vou até ver. Olha, isso aí é uma oportunidade pra gente. Mas antes, essa opção ficava travada aqui quando vocês selecionavam janela ou tela inteira. Não dava para habilitar a captura do áudio da guia. Ah, porque ela pega o áudio do sistema. Não, não era assim antes, hein, gente? Estou descobrindo coisa nova. Antes ficava travado apenas para guia e quando selecionava outra coisa aqui, ela ficava desabilitado. Então muita gente gerava dúvida, porque às vezes vinha aqui na tela inteira, compartilhava a tela inteira e dava ruim. Mas aqui, vamos ver se dá certo isso. Tô até curioso. É, Não, dispensar. Então agora, né, vocês habilitaram que está sendo capturado o áudio, né? Tô muito na dúvida para saber se está capturando o áudio certo. Porque normalmente quando isso acontece, captura apenas o áudio do microfone. Ele até avisa que, olha, aparece até um aviso falando, olha, estou gravando só o microfone, é, e não captura o áudio da aplicação, né, de outro programa, né, como o Zoom, no caso aqui que a gente está fazendo por agora. Mas antes estava diferente isso aqui, vou até ver depois. Mas aí a gravação, né, a transcrição, vocês estão fazendo a sessão e o Soma está gravando o que vocês estão falando, né, o que o paciente também está falando. Vocês vão se preocupando em fazer anotação, se preocupando em dar atenção para o paciente, o Soma está gravando tudo que está acontecendo, né? A gente está quebrando essa gravação, né, de um em um minuto, o Soma está salvando ali a gravação para que não aconteça de vocês perderem por acaso e tal. Por isso que vira e mexe, vocês conseguem mandar mensagem, ai, deu ruim no meu computador, travou alguma coisa, e a gente consegue recuperar a transcrição para vocês por conta disso. A gente vai quebrando de um em um minuto. Beleza, fiz a gravação da sessão, vou finalizar. Agora é a hora da verdade. Se vocês forem muito rápidos, quando você clicar aqui, ó, vai falar, ó, transcrição está em processamento, aguarde alguns segundos e tente novamente. Porque, né, a gente está processando a transcrição, né? Isso nem sempre é em tempo real. E agora é a parte que eu tô com dúvida, porque pode ter gerado um ID de transcrição. Ó, eu acho que não foi capturado o áudio direito. Tá vendo? Então não tá tão liberado, não está tão liberado assim. Então teria que selecionar uma guia do Chrome mesmo, tá? Antes ficava desabilitado. Ela já até vem inativada essa opção aqui, mas antes não deixava nem habilitar. Mas sigam aqui né, as diretrizes aqui para compartilhar, para selecionar a guia do Chrome e deixar marcado aqui a parte de compartilhar áudio da guia. Só assim vai funcionar a sessão de vídeo, tá? A sessão online. Mas vocês podem vir aqui usar o modo presencial, né? E eu tô aqui, né, agora falando pelo modo presencial. O Soma está capturando o áudio do microfone da sessão, né? E quando eu vier aqui finalizar, ixi, eu acho que agora vai dar um tanto de conflito, ou não. Pronto. Vim aqui, finalizei. Ao finalizar, vocês vão poder rodar aqui essa transcrição, e o Somo vai entregar para vocês né, vários pontos aqui, seguindo o prompt do paciente. Lembra que vocês podem personalizar esse prompt, mas vai entregar também a transcrição completa, o texto bruto para vocês, né? E aqui, o texto que eu gravei, que aí aqui pode modo presencial, estou aqui falando, enfim.
vai entregar também o texto bruto que vocês podem depois copiar, jogar numa outra IA se vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. E esse texto aqui vocês podem já clicar e enviar aqui para as notificações, para as anotações, que já vem aqui também para as anotações. Lembrando que isso aqui é só uma ferramenta, né, para vocês, é algo adicional de suporte para vocês fazerem a sessão com o paciente, né, fazerem o tratamento. Não é para vocês confiarem 100% em tudo que está aqui, porque é uma IA, né? Uma IA pode vir a alucinar, pode vir a ter problema. Salvou, finalizou, isso aqui vai ficar para sempre salvo. Vocês vão sempre ter essa transcrição disponível para vocês usarem quando quiser. Só lembra, né, importante, gente, transcrição por chamada de vídeo tem que ser a transcrição, tem que selecionar uma guia, né, normalmente, né, por exemplo, pode usar o Zoom, mas vai ter que abrir o Zoom pelo navegador porque os aplicativos, eles têm bloqueios por privacidade e segurança, né? Eles bloqueiam a captura de áudio, assim. Então, quando você seleciona uma guia, aí vai até te perguntar se você permite compartilhamento, enfim, vai ficar avisando ali para você que está capturando o áudio. Então, só é importante seguir sempre as diretrizes. Seguindo as diretrizes, funciona bonitinho, né? Como vocês puderam ver aqui, eu gravei aqui tudo certinho. E vocês podem ainda gravar por aqui, só que observação importante aqui é mais pensando em vocês gravarem um áudio, né? Então, por exemplo, tanto que aqui só vai aparecer a opção de gravação do microfone, né? Observar se o microfone que vocês estão escolhendo é o microfone correto, né? E aqui vai, por exemplo, fui para a sessão, o paciente relatou que estava se sentindo muito bem, porque conheceu uma menina na praça e ficou extremamente apaixonado, achando, né, que a menina é o amor da vida dele. Pronto, né? Já fiz aqui, ó. Agora ele está salvando a transcrição. Aguarde alguns segundos, depois ele pode estar processando essa transcrição. Né, tem que dar um tempinho também para o som. Né, e pronto. Tentei duas vezes aqui, foi. Né, ele terminou de salvar, terminou de processar. Agora, que primeiro ele salva, ele processa o áudio, ele converte aquele áudio em texto, depois ele vai pegar, ele vai apagar o áudio, depois ele pega o texto e passa pela IA para a gente fazer todas aquelas análises, né, de todo o resumo, toda a captura do texto bruto. E deu algum problema. Ai, meu Deus, só porque a gente está ao vivo. Acho que a transcrição foi muito curta, e não deu tempinho ali para ele, porque né, uma fala muito curta. Então, às vezes pode dar isso, né? Porque eu falei literalmente 5 segundos. Mas vocês têm essa possibilidade aqui de vir aqui e digitar o áudio da sessão, digitar o que vocês querem, e o Soma vai transcrever, e depois vai fazer aquela mesma análise, né, que vocês definirem no prompt do paciente. Vocês podem vir aqui nas configurações, né, nas configurações avançadas aqui da IA, e personalizar o prompt que vocês querem para ele analisar na transcrição também. Aqui a gente já tem um padrão do sistema, mas vocês podem mudar completamente isso aqui para ele fazer a análise, né, que vocês quiserem que faça. Gente, eu acho que hoje a gente passou, né, pelas configurações, pela parte da agenda, e pela parte, né, aqui dentro do paciente. Foi bastante coisa já deu mais de 1 hora e meia já que a gente está aqui. Deixa eu ver, a Laís se desbloqueou, mas fui tentar simular aqui com o meu paciente teste e não está funcionando a parte da notificação que o pacote acabou, que apareceu na sua tela. É, tá. Essa notificação você vai vir aqui nas configurações, vai marcar aqui, ó, paciente acordado por crédito, Laís. Beleza, você clica aqui em salvar, não pode esquecer de clicar em salvar, tá? Muita gente às vezes só clica aqui e esquece de clicar em salvar, e daí não funciona. E essa notificação só vai acontecer quando você acabar com os créditos do paciente. Então, se eu vier aqui adicionar uma sessão, vier aqui adicionar mais uma sessão, pronto, agora o paciente só está com um crédito aqui nesse pagamento, né? No momento que eu adicionar a minha última sessão do pacote, é, e só porque eu falei, todos os créditos foram. E aí, ó, só porque você falou, vou ter que verificar isso aqui então, por que que ele não me avisou? Não sei se foi que foi muito rápido, deixa eu até editar isso aqui, ó. Deixa eu desmarcar essa sessão. Deixa eu cadastrar uma outra. Realmente, vou verificar. Mas você consegue mandar essa notificação por aqui, tá? Mas eu vou dar uma olhada porque que ele não me avisou que o paciente ele é cobrado por crédito. Está marcado que ele é cobrado por crédito. No momento que consome o último crédito do pacote, é para notificar. Então, deixa eu até fazer esse teste aqui agora. Deixa eu colocar um crédito só para o paciente aqui.
Se eu vier aqui nas sessões, vou adicionar uma sessão. Não me avisou. Vou verificar, Laís. Foi bom você ter falado. Era pra avisar. Naquele primeiro teste inicial avisou. Ao vivo, gente. Ao vivo acontece essas coisas. Gente, eu acho que a gente fica por aqui hoje. A gente vai marcar mais alguns workshops para a gente entrar mais nessa parte de desempenho, entrar um pouco mais nessa parte financeira, né? Que tem bastante detalhes do financeiro aqui, né? Coisas que a gente pode ver também que a gente liberou. Foi o módulo de clínica, né? Que hoje qualquer um pode vir aqui criar a sua clínica, cadastrar assistentes. Né, podemos entrar um pouquinho mais aqui na parte do paciente também. Que tem muita coisa realmente dentro do Soma, né? Então, às vezes é difícil passar por absolutamente tudo, mas a gente vai marcando novos workshops e sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês sabem que vocês podem enviar no grupo, né? Eu tô lá quase que 24 horas por dia, né? Quem já tá lá já sabe. Mas é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês.